As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook O Regional e também pelo YouTube. Estamos aqui nos estúdios do jornal O Regional em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, para darmos início ao 23º capítulo da nossa história, que é a história de Assis Chateaubriand. E os nossos convidados de hoje, Nelson Boiago, como sempre, e Vitor Pestana, porque hoje nós vamos estar aqui narrando a história do segundo mandato do ex-prefeito Vitor Pestana. Programa Nossa História. Oferecimento: Soulsten Energia Solar. O sol é a nossa energia. Cevale, 50 anos de uma bonita história. Silote, há mais de 40 anos, crescendo com Assis Chateaubriand. Supermercados Estela. Nós acreditamos no futuro e no potencial de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, lugar ideal para viver, conviver e ser feliz. Então, nossos agradecimentos à CEPAIM, internet banda larga e telefonia fixa, a internet que funciona, a Casa do Retalho Veste Ademir, os nossos apoiadores, a Cevale, a Agrícola Silote, Supermercado Estera de Assis Jesuíta e Formosa, a Soulsten Energia Solar, agora com filial no Mato Grosso do Norte, e o Departamento de Educação e Cultura do município de Assis Chateaubriand. Esses são os nossos apoiadores, que mantêm os pilares em pé aí do programa Nossa História. Nelson, bem-vindo mais uma vez. Uma alegria ter você aqui com o meu parceiro para o 23º capítulo. Nós falamos 48, mas já estamos no 23º, cara. Tá andando a coisa, hein? Quero cumprimentar o ex-prefeito Vitor Pestana, a você e a todos que estão ouvindo, e vamos partir para mais uma, contando essa belíssima história da passagem do Vitor pela prefeitura. Muito bem. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós sabemos que você já está aí de mala pronta para fazer um passeio a Portugal, né? Viaja amanhã, e você ainda teve um tempinho para vir aqui com a gente para participar aqui desse programa que conta a história de Assis Chateaubriand, e neste momento contando a história política e hoje, especificamente, a história do seu segundo mandato. Bem-vindo e seus cumprimentos aos nossos seguidores. À vontade. Bom dia, Ademir. Bom dia, Nelson Boiago, que fazem parte da ideia da criação deste programa que conta a história de Assis Chateaubriand. É uma honra, digo para vocês que é uma honra estar aqui, falando dessa história do qual eu faço parte, que você fez parte, Ademir, e também o Nelson, como político, fez parte. Então, meu bom dia a todos que fazem parte desse programa e aqueles que vão nos ouvir, vão nos assistir e reviver um pouco da nossa história, a história do nosso município. Ô, Vitor, por falar em reviver, eu fiquei sabendo que você assistiu o programa, né? Juntamente com a sua esposa. Qual foi assim, a avaliação sua você participando aqui da história, você reviver a história do seu primeiro mandato? Como é que você sentiu isso? Eu me senti tranquilo como estou aqui hoje. Eu acho o seguinte, a minha esposa falou que eu estava tranquilo e calmo. Falar para uma câmera sempre, às vezes, nos dá uma certa inibição, certos receios. E falar de histórias que às vezes são boas e outras que também não são tão boas, do nosso passado ou do passado de todos aqueles que se envolveram com a história política de Assis Chateaubriand, não é legal. Mas eu sempre pautei para ser verdadeiro comigo mesmo. E sendo verdadeiro comigo mesmo, eu tenho certeza que eu serei verdadeiro com aqueles que fazem parte de Assis Chateaubriand, que são seus moradores e que esperam do político sempre a sinceridade. Então, estou aqui hoje tranquilo e vamos fazer esse segundo programa do segundo mandato. Muito bem, Nelson, o Vitor falando aí, né, da tranquilidade, daquela questão de eu sempre sou eu, né? Em qualquer circunstância, eu sou eu, e ele é um candidato sério a participar do Big Brother, né? Seria vencedor lá no Big Brother, né? O Vitor é o seguinte, né? Tem uma formação, né, dele familiar, no estudo, ele é uma pessoa preparada. Na verdade, nessa passagem política comigo, com o Vitor,
Eu nunca ouvi o Vitor assim, falando coisas que realmente não seja verdadeira. Você mostrou essa qualidade dele, sabe? E isso foi aos poucos ganhando a minha admiração, porque até então, quando ele estava com a sua família, que eles chegaram aqui, que chegamos praticamente juntos em Assis, né? O meu relacionamento era com os pais, com o tio dele, né? Com ele não, ele foi estudar, ele foi lá para, né? Ele era meio pintadinho. É um garotinho, certo? Eu lembro dele para lá, para cá, correndo, né? Brincando e tal. Então, o Vitor, a história do Vitor eu sei desde criança. Então, aos poucos a gente foi vendo. E quando ele foi para a prefeitura, né? Muita gente questionou até ele na prefeitura, assim, né? Do Vitor. Mas ele foi lá, deu conta do recado, ele foi um excelente funcionário, exemplar, tanto que chegou a ser prefeito. Mais nada que isso. Muito bem. Vocês que nos acompanharam no capítulo passado, nós contamos a história do primeiro mandato do Vitor. O Vitor foi eleito prefeito de Chateaubriand, substituindo o prefeito Amaral, e naquele ano já teve a reeleição, então ele já foi o primeiro prefeito a participar da reeleição em Assis e foi reeleito. E hoje nós vamos estar aqui contando como foi a história do seu segundo mandato. Na eleição de 2000 participaram 3 candidatos. O Vitor Pestana, na reeleição, com o vice Mauro Guerra, Joaquim Bortotti como vice Odilo Denig, lá do Jardim Progresso, e a Fátima Amaral, tendo como vice o Cláudio Raffman. O processo de reeleição sempre foi difícil a gente ganhar de quem está sentado naquela cadeira de prefeito, né? E com o Vitor não foi diferente. Ainda mais que o seu governo estava entre bom e ótimo, continuava com uma boa chave de candidatos a vereadores e manteve o mesmo vice. Desta forma, o povo preferiu, aquele ditado, né? Não mexer em time que está ganhando. Durante a campanha, o Vitor manteve-se calmo, não contra-atacou seus adversários, enfim, administrou bem a situação, sendo reconduzido ao cargo com uma expressiva votação. O fato que chamou a atenção naquela eleição de 2000, uma eleição que tinha tudo para ser bem calma, porque o Vitor vinha de ótimo e excelente, seu governo era o franco favorito, né? E tanto é que a briga naquela época era para ver quem seria o vice do Vitor. Todo mundo queria ser vice. Até eu que, né, sou mais novo, queria ser vice do Vitor também, né? O que não queria, né? Eleição ganha, como é que é? Macuco no embornal, né? Prontinho, né? Não tinha que caçar mais nada. E então, houve aí uma não vou dizer confusão, mas houve muito vai e vem, houve muito contratempo na escolha do vice do Vitor Pestana. O Vitor estava no PP e ele preferia que continuasse o Mauro Guerra de vice. A preferência do Vitor é continuar o Mauro Guerra. Aquilo que o povo falou, o time que está ganhando não se mexe, não, por que mexeu? O prefeito e o vice foram bem, mas o deputado Miqueleto, que tinha também uma grande liderança, e não há como negar que tinha também muita influência na participação do governo do Vitor, tinha sido deputado que trouxe a maioria das emendas para o governo do Vitor, ele queria o Anísio Manduca. Porém, o Floriano Marim e o advogado Demerval Ribeiro Viana também queriam ser vice do Vitor. Aliás, era um cargo muito cobiçado, como nós já falamos aqui, levando-se em conta, né, que o macaco já estava no embornal. A vitória era dada como certa. Depois de muita discussão, o Floriano Marim e o Viana retiraram seus nomes. Não sei se o Vitor lembra, né, Vitor? Retiraram seus nomes. Apurados os votos, o Mauro Guerra venceu. Venceu Anísio Manduca por diferença de 2 votos apenas. Ele venceu por 2 votos. A confusão começou aí.
é que o Miqueleto tinha direito a 3 votos na convenção do PMDB. Ele votava como membro, como deputado e como delegado, acho que é uma coisa assim. Mas o Miqueleto, na hora de votar, votou uma vez só. Ele esqueceu de votar as duas vezes que ele tinha direito. E com isso, o Mauro Guerra foi o vencedor. Aí já estava dado como certo, o Ferdinando, como presidente da mesa, já estava lavrando a ata, dando como vencedor o Mauro Guerra. Aí o que aconteceu? O Miqueleto falou, não, para lá, não fecha a ata não, porque eu tenho que votar mais 2 vezes, que eu esqueci de votar. E aí o Ferdinando, como presidente da mesa, e o Ferdinando também queria o Mauro Guerra, né? Falou, não, agora não dá mais, agora já fechou a ata, não tem mais como votar. E o que aconteceria se o Miqueleto votasse? E, automaticamente, esses 2 votos ele ia dar no Manduca. Aí empatava, o Manduca empatava com o Mauro Guerra. E aí o Manduca ganhava por ser o mais velho. Então você imagine o desespero do Miqueleto aí, né? De não poder dar aqueles 2 votos. Você já imaginou, Nelson, como é que ficou o Miqueleto naquela hora, cara? Para saber dessa história, é só ter vivido ela como eu e o Vitor viveu, né? Porque foi uma batalha aí de vários dias. Isso aí não foi na última hora, esse acontecimento sim, né? Na hora da votação aconteceu o que você está relatando aí. Mas isso aí se formou uma batalha aí para essa eleição do diretório ali, da convenção, que foi difícil. Aconteceu muitas histórias aí que, nesse meio aí que a gente vai continuar conversando e falando, mas, Ademir, eu acho que na minha carreira política foi a que eu vi mais, assim, acirrada e uma luta e a batalha atrás de votos, entende? Porque existia mesmo 2 forças, o Vitor com a sua liderança, prefeito, né? O Mauro Guerra é uma pessoa que não tinha o que questionar, certo? Não tinha como questionar o Mauro Guerra, né? Pela sua competência, pela sua bondade, pela afinidade que ele tinha com o prefeito, né? Então era uma coisa que teria que continuar, né? Mas aí entra o caso político, né? Entra o caso político, aí aquela batalha, e no fim aconteceu tudo isso que você relatou. Daqui a pouco eu vou jogar o Vitor na fita aí. Bom, vocês estão tendo aí, acompanhando essa história. Bem, inconformada, a turma do Miqueleto recorreu ao governador Requião, que interviu no partido, anulando a convenção, dissolvendo o diretório do PMDB no município de Assis Chateaubriand. A confusão foi só aumentando, mas não parou aí não. Quando tudo parecia estar definido, o Vitor já tinha até escolhido outro vice, que era o José Silotti, do PPS. Né? E daí, eis que a justiça derruba a decisão do Requião. No recurso impetrado, na época, pelo vereador Liceu Vieira de Paulo, com mais uma turma do Miqueleto, e a convenção que tinha escolhido o Mauro Guerra voltou a valer. Então, tudo aquilo que tinha acontecido voltou a valer. E diante da situação, o Vitor foi obrigado a desfazer o acordo do PPS e ficar mesmo com o Mauro Guerra de vice. Com certeza, esse episódio foi o principal motivo do surgimento da candidatura do Bortotti, já que o PPS se sentiu usado e descartado pela equipe do Vitor, né, acabou lançando o Bortotti como candidato. Confere, meu prefeito. Tem mais alguma coisa a acrescentar ou tirar? Eu só queria, assim, traçar alguns, não me alongando muito, mas traçar um pouco dessa história. Por que isso ocorreu? Me elegi em 96, assumi em 97. Em 98 nós tivemos eleição para governador. Eu relembro uma vez que o Salazar Barreiros, que foi prefeito de Cascavel, no meu primeiro mandato, eu era aqui e lá ele era em Cascavel. Ele usou uma frase que eu não esqueci jamais. Prefeito é o sujeito de fim de linha, é bucha de canhão de todo mundo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso?
Em 98, o governo que estava era Lerner, que foi à reeleição e se reelegeu. Ele pressionou todos os municípios com o toma lá da cá. Porque o prefeito sempre vai lá com pirex na mão para pegar, às vezes, um bom dinheiro ou, às vezes, migalha para fazer alguma coisa. Também. Tinha um bom programa também, tanto que se reelegeu. Nisso, eu, dentro do PMDB, que fui prefeito do PMDB no meu primeiro mandato, apoiei Lerner. E o Requião ficou bravo. E vocês conhecem o Requião. E num evento em Foz do Iguaçu, ele pôs o dedo indicador dele na ponta do meu nariz, que não é pequeno, e falou assim: prefeitinho, você vai ser candidato à reeleição? Como eu percebi que a coisa já não ia ficar boa, eu olhei para ele e falei: não, eu não vou ser candidato à reeleição, eu já sou candidato à reeleição, Requião. Aí ele me respondeu apenas o seguinte: no meu PMDB você não vai. Eu falei: tranquilo, eu já estou saindo. Foi a resposta que eu dei a ele. Nisso, como a minha escolha foi ter um deputado próximo a Assis Chateaubriand e eu escolhi Duílio Genari para nos representar como deputado, ele me chamou para o PP. E assim fui eu lá para o PP. Quando da eleição, fora essa questão da convenção, após a convenção que deu todo esse rolo, o PMDB, via Requião, destituiu o diretório de Assis Chateaubriand, para que não tivesse validade essa convenção. Né? O Dirceu, que sempre foi um cara que ele questionou essa situação também. Ele falou: o Requião não poderia destituir o diretório de Assis Chateaubriand. Por quê? Porque é um diretório eleito e não nomeado pelo diretório estadual. Não era uma comissão provisória. Não era uma comissão provisória, era um diretório eleito. Preparamos os documentos por orientação do Dirceu, os advogados fizeram, eu fui para Curitiba, só que durante a minha estada em Curitiba, que foi 2 dias, alguns vereadores da base chamaram o Jocélio no meu escritório e conversaram com ele se ele aceitava ser o vice, Jocélio Silotti. E ele aceitou. Só que antes de ter uma resposta. E eu viajei deixando para eles o seguinte: só vamos tomar decisão quanto a vice e conversar com o Jocélio somente depois que eu voltar de Curitiba com uma resposta não. Se eu voltar com uma resposta sim, eu tenho um compromisso com o PMDB e tenho que cumpri-lo. Mas a turma se adiantou naquele apavoramento e chamou. E aí cheguei eu de viagem e a turma estava me esperando no meu escritório novamente. Essa parte da história, Vitor, que eu não sabia. Você pode ver que pelos detalhes que eu estou contando aqui, eu estava bem por dentro, né? Sim. Mas a parte da história eu não sabia. Que, na verdade, não foi você pessoalmente que escolheu o Jocélio. Foi a sua equipe que escolheu, conversou com ele na sua ausência. Alguns vereadores, no desespero e naquela loucura de se definir as coisas, já perdeu. Mas antes de viajar eu deixei claro, não tomem decisão nenhuma. Eu tenho que saber a resposta do mandato impetrado que a gente fez junto à Justiça Eleitoral e junto à Justiça Comum, por ele ter destituído esse diretório sem ter o direito legal. Fui lá, voltei, cheguei de viagem à noite e a turma lá no escritório esperando. Devia ter mais de 30 pessoas sentadas na minha sala. Dura, cara. E o que eu tive que fazer então? Eu tive que dizer a todos aqueles que eles avançaram o sinal. Eu estava com a minha pasta de viagem no chão, eu tirei o mandato e foi assim que eu comecei a pedir desculpa ao Jocélio. Falei: Jocélio, eu deixei todo mundo avisado aqui que não avançasse o sinal. Eu te agradeço, seria uma honra muito grande ter você como vice, porém, eu tenho um compromisso inicial com o PMDB e esse PMDB voltou para a mão do PMDB, então a coligação vai ser PP, eu como candidato a prefeito, e PMDB, o que foi definido na convenção. Que naquelas alturas a convenção passou a continuar tendo validade, né? Teve validade, tanto que nós registramos a candidatura, o Requião perdeu esse jogo para Assis Chateaubriand e para nós, e nós continuamos com o PMDB. Houve todos aqueles desencontros, eu lembro muito bem que
o Anísio ficou chateado com aquela situação, aí ele foi à TV Piquiri, falou algumas coisas, e o meu pai viveu a vida dentro da Casa Farma, Fernando Antônio Pestana, que considerava o Anísio uma pessoa espetacular, como ele o é, considerava o Kleber, que atendia ele em casa, e eu até cheguei em casa... Eu me lembro que seu pai continuou com os amigos do Manduca. Eu cheguei em casa e falei, pai, ó, isso é política. Política é ciumeira, política são momentos, então não perca a amizade com eles. Continue indo até a Casa Farma e considerando eles, que também eu vou fazer o mesmo, como fiz e faço até hoje. Tenho o Anísio como um amigo, tenho o Kleber como um grande amigo também, mas tudo isso passou. Mas foram momentos difíceis, como foi na primeira convenção, quando eu fui eleito a primeira vez o prefeito. Tivemos a Fátima, que fez 4 anos oposição a mim, e tem histórias dessa eleição. Na véspera dela, eu tenho uma história que talvez ninguém saiba, mas que eu gostaria de contar, e isso aí causou até uma outra história no dia da eleição da presidência da MOP, lá em Cascavel, onde estava ela e um cara chamado Armstrong, que era funcionário do jornal, acho que Jornal Oeste, e que deu até uma confusão lá no dia da reunião, porque eu não aguentei a pressão que vieram me fazer. Mas então, antes de você falar, essa é um pouco da história. Antes de nós entrar aqui nesse detalhe da eleição, só queria te perguntar uma coisa. Com aquela confusão toda que deu, uma confusão assim não de inimigos, mas de adversários políticos de ideologia diferente, você queria o Guerra, o Miqueleto queria o Manduca, até aí não tinha nada de ruim, é um direito de cada um, democracia é isso mesmo. Mas na sequência, o Miqueleto continuou deputado, continua seu amigo. Atrapalhou um pouco a sua amizade com o Miqueleto, ou aquilo ali passou logo, o Miqueleto também esqueceu? Não, passou logo. Ele foi só logo depois da convenção. Por quê? Eu só acho o seguinte, o Mauro Guerra era uma pessoa que trabalhava na Agropar. O pessoal achava que ele era influenciado pelo Dr. Mauro Jordão. E do outro lado tinham pessoas que eram ligadas ao Miqueleto que queriam seu espaço político dentro da administração. Tá? Essa foi a realidade. Então foi uma disputa tentando colocar o Anísio Manduca como vice, para que ele viesse a ser o vice, e com isso um outro lado que não tinha cargos, talvez, e oportunidades políticas dentro da administração, tivesse o seu espaço. Eu francamente, eu teria que aceitar todo e qualquer vice que fosse escolhido. E eu tenho certeza que eu ia tentar ter o bom convívio. Mas eu volto a dizer o que eu falei no outro programa. Para mim, ter o Mauro Guerra como vice-prefeito 2 vezes, eu acho que todo prefeito gostaria de ter, Nelson, porque ele não diminuiu, ele somou, ele só somou nos 8 anos que foi vice. Ô Nelson, eu sei que você é muito amigo, irmão do Manduca. Eu só vou colocar você na fita aqui, só para fazer um pequeno adendo assim. Você vê como que é a política, quantos detalhes. A gente sabe que o Anísio Manduca sempre teve vontade de ocupar um cargo público de Chateaubriand, né? Especialmente de prefeito, vice, ele sempre teve esse sonho, né? Você vê, um detalhe, o Miqueleto esqueceu de dar 2 votos, mudou toda a história política da vida política do Manduca, né? Se o Miqueleto vota, o Manduca, a história dele era outra totalmente, né? Justamente, ele sempre sonhou, né? E o Anísio é assim, como o Vitor falou, é uma pessoa muito boa, muito querida, né? O Manduca é muito querida. E acontece o seguinte, esse aí teve bastante episódio nesse decorrer dessa tramitação aí, porque aconteceu o seguinte, rapaz, teve um problema assim, eu acho que o Vitor pode explicar até melhor. Houve um atrito entre o Requião e o Miqueleto também, né, nesse episódio aí. Tanto é que eu e o Pegoraro
Uma vez pegamos um carro de madrugada aqui para ir para Curitiba, porque eu estava no time do Vitor, eu estava participando, né, para o Mauro Guerra, eu, Pegoraro. Aí nós fomos para Curitiba, eu e Pegoraro. Chegamos lá e ficamos esperando o Requião. E voltamos com uma medida provisória, uma comissão provisória. Foi feito. E não constava. E tinha duas. Uma tinha do Miqueleto e uma que nós tivéssemos. Nós ganhamos. Ele pegou a do Miqueleto, rasgou e jogou dentro de um cesto de lixo. Falei, essa aqui eu não quero nem ver. Perto de mim do Pegoraro. Aí nós voltamos com a comissão, mas depois aí voltou o partido, você está entendendo? E, inclusive, por um período, não sei quantos dias, agora que eu não vou me lembrar, mas eu fui até o presidente dessa comissão. Né? Até essa transição aí. E acontece o seguinte, mas naquele momento, Ademir, era um momento assim que a nossa equipe também era uma equipe respeitada, boa, um pessoal que estava tudo ali junto com o Vitor. Então, era uma disputa que nós não estávamos entendendo o porquê que existia aquele motivo. Era questão de sei lá, de opção, eu não sei por que houve. Eu gostaria que o Vitor explicasse por que houve aquela... Até hoje, Vitor, eu não sei a razão exata. Porque tanta, né, essa disputa ali, sendo que estava tudo indo bem, vocês se davam bem, estava tudo correto. Bom, antes do Vitor responder, eu acho, Nelson, a pergunta não foi para mim, mas eu vou atravessar aqui. Eu acho que foi mais um dos caprichos que o Miqueleto tinha. Que o Miqueleto tinha dessas coisas. Ele foi, na nossa história, foi fantástico na história desse Chateaubriand. Né? Mas ele tinha essas coisas. Houve várias decisões dele de querer impor que acabou sendo derrotado. Não foi em outros episódios na frente por intervenção. Eu acho que foi isso agora. Não sei se o Vitor tem alguma outra. Eu concordo. A mesma situação, Nelson, com o falecimento dele naquele acidente, onde ele tinha lançado já o nome do Marcel, ele também já tinha o vice. Não sei se você sabe disso. O vice para o Marcel no primeiro mandato era o Osmar Henrique. Ele já tinha definido um ano antes do seu falecimento. E nós mudamos o vice até para que o Marcel pudesse ter apoio de todo o grupo, que não rachasse o grupo como rachou na última eleição, como rachou naquela época. São vontades políticas, mas eram os caprichos de querer fazer um equilíbrio político, de querer ter o mando. Aconteceu comigo no primeiro mandato, eles queriam o Eduardo Lulu, ele e o Dirceu Vieira de Paula. Também foi por uma votação, o Mauro Guerra ganhou. Então o Mauro Guerra ganhou 2 convenções, eu não ganhei nenhuma, ele ganhou 2. Eu era o candidato e ele que foi o grande vitorioso. Ele foi muito bem sucedido como deputado, né? Foi muito bom para a história da CIS, mas infelizmente, coitado do Moacir, na parte de prefeitura ele andou perdendo quase todos os rounds, né, cara? Ele perdeu, não vou dizer quase, mas perdeu muitos rounds. Bom, dando sequência aqui, ó. Durante os 4 anos de governo do Vitor, o nome da Fátima Amaral sempre aparecia bem nas pesquisas. Fátima fazia oposição ferrenha ao Vitor, até porque, na cabeça dela, ela tinha motivos pessoais de sobra. Ela ainda estava muito magoada com o Vitor Pestana por entender que o Vitor tinha, na cabeça dela, traído o seu esposo Luiz Amaral assim que ele assumiu seu primeiro governo. Com base no bom governo que o Amaral tinha feito, tendo ao lado de vice uma pessoa de família tradicional, que era o Cláudio Raffmann, e contando também com a retaguarda da televisão, a TV Piquiri, que foi uma TV que foi fundada especialmente para fazer campanha, né? E figurando bem nas pesquisas, a Fátima chegou a acreditar que dava para derrubar o Vitor Pestana do trono, mas foi ilusão. O rolo compressor da máquina e a terceira via encabeçada pelo Bortotti tiraram totalmente a chance da Fátima. O Joaquim Bortotti vinha de um excelente trabalho como presidente da SIAC e trazia na bagagem um currículo invejável, além de ótimo plano de governo. Ele tentou aplicar a máxima de que, enquanto os cães ladram, a caravana passa, com o discurso mostrando que seus adversários eram bananeiros que já tinham dado caixas.
Tudo até ia indo muito bem, porém no dia que o Bortotti enfrentou o Vitor Pestana e a Fátima num debate acirrado promovido pela Rádio Jornal, acabou mostrando uma outra face que até então o eleitorado desconhecia do Bortotti, que é o tal do pavio curto. Num determinado momento do debate, o Bortotti não resistiu às provocações do Vitor e acabou ameaçando de lhe dar um murro na cara. Foi um balde de água numa pequena brasa. Dali para frente, o Bortotti despencou nas pesquisas e não decolou mais. Vitor, esse episódio aí, você está lembrado, né? Eu não sei bem, mas você podia repetir aqui, como é que você provocou o Bortotti, que ele saiu totalmente da casinha? Então, eu acho que é um momento de extremo nervosismo para todos. Tanto que depois desse fato aí, quando ele falou, eu te dou um murro na cara, eu nem ouvi. Eu estava tão nervoso que eu nem ouvi, mas eu vou contar a história. Tá. Mas quando ele falou, vou dar um murro na cara, tinha toda a turma de todos os candidatos estava dentro da Rádio Jornal e a minha turma começou a bater na janela e gritava lá fora, dá para ver o que aconteceu. E eu levantei o rosto e falei, o que está acontecendo aqui dentro? Né? Eu não consegui ouvir aquilo do nervosismo. Mas o que foi o que eu provoquei ele que deixou ele fora da casinha? Eu levei perguntas prontas, como todos levaram, para fazer aos candidatos que eram sorteados. Eu sabia que eu ia fazer pergunta à Fátima, ao Joaquim Bortotti e ao Ani Noel, que era o outro candidato, como eles também fariam para mim. Mas eu não levei respostas, Nelson. Eu trazia as minhas respostas dentro daquilo que eu vivi da administração e do meu propósito para a próxima. Tá. O Bortotti foi a pessoa que levou as perguntas, mas levou também as respostas por escrito. E num certo momento do debate, eu olhei aquilo e falei, agora é a hora. Agora é a hora de eu desequilibrar essa situação toda aqui. Aí eu falei, Bortotti, quando assumiu a associação comercial, ele usou no discurso o seguinte, que ele não administrava nada. Quem administrava Campos Rosa era a esposa e a sócia dela, que é a Terezinha. Então, ele está realmente, hoje ele está demonstrando que ele não vai conseguir administrar nada, porque, gente, para vocês terem uma ideia, eu estou olhando daqui, ele trouxe as perguntas e também trouxe as respostas para dar aos candidatos, para fazer a réplica e a tréplica. Ele não consegue ordenar as ideias. Aí ele se perdeu e ameaçou. Aí teve um intervalo, porque todo mundo ficou nervoso naquele momento, foi dado um intervalo para a turma ir tomar um café. Aí o Mauro Guerra chacoalhava ele, falava, Joaquim, calma, você está muito nervoso, calma. Aí que ele ficou nervoso de vez mesmo e acabou o debate. Isso foi o que ocorreu. Ronaldo, diante de uma provocação dessa, você como candidato, qual seria a sua reação, hein? Talvez seria um pouco diferente da do Vitor, né? Do Bortotti. Não é do Bortotti. Porque é o seguinte, aí que é o equilíbrio de um candidato. A população vê também, nesse momento, está assistindo, né, ali é um debate, é uma escolha que o eleitorado pode aproveitar a oportunidade para decidir o seu voto e ver certas situações que é constrangedora. E realmente foi um fato até um pouco inédito isso aí na história política de Assis, porque a pessoa chegar num desequilíbrio desse aí já prova que não tem condições de exercer um cargo tão importante como prefeito. E foi o que a população, o eleitorado analisou, né? Foi o cara ameaçado de dar burro, o cara não pode ser prefeito, vai perder o controle rápido. Mas, cara, foi um negócio assim, que Nelson, ele vinha vindo bem nas pesquisas, sabe? Que o pessoal do PPS, ele tinha montado uma estrutura boa lá na SIAC, né? Tinha o Bortotti, o Josélio junto, tinha uma equipe boa. E aí estava a polarização estava entre o Vitor e a Fátima, né? E o que o Bortotti pensou? Enquanto eles ficam discutindo lá, eu vou, né, por fora passar numa boa aqui. Mas ele estava indo até bem. Eu tenho certeza que ganhar não ganharia, mas
Mas daquele dia em diante, pá, acabou, portanto, as pesquisas foram mostrando que ele acabou. Nessa provocação do Vitor, sabe o que eu lembrei agora? Né? Eu lembrei daquela, não fala que é piada, mas é uma forma de você acabar com uma discussão numa briga. Numa discussão, você está discutindo com alguém, né? Porque antigamente ficava aquele que for mais óbvio pisa aqui, aquele que fazer agora. Tinha aquele negócio, a gente quando era criança, né? Nós numa briga, não tinha aquela. E aí o cara um dia falou assim: ó, cara, eu não vou discutir com você, não quero brigar com você, porque eu fiz uma promessa ao santo protetor dos animais de nunca bater num bicho, né? Aí o cara partia para cima, né? Então, a sua provocação foi mais ou menos nesse tom que ele partiu para cima mesmo. Nessa campanha, e nesse processo eleitoral que teve aí, nós tivemos alguns fatos que talvez nem você, Ademir, nem o Nelson saiba. Eu tive uma conversa com o Jocélio durante o processo eleitoral. Até ele não quis conversar comigo, conversou comigo em Toledo para até não criar problemas dentro da própria campanha do Bortotti, achando que ele estava renegando o Bortotti, mas ele foi companheiro do começo ao fim do Bortotti, porque ele fazia parte do partido. E ele me disse que em determinado momento, quando acabaram se reunindo na casa, eu não estava lá, foi palavras do José, na casa do falecido José Costa, e lá se reuniu o Ani Noel, Bortotti, Fátima do Amaral, e fazendo uma reunião, dizendo que não tinha condições de ganhar a eleição de mim, e que pudessem os três abrir mão e naquele momento então laçar o Jocélio como um candidato a prefeito. E que seria um nome, eu acredito que na história seria um nome para fazer frente. E que no final todo mundo ali queria que, tanto a Fátima como o Bortotti, que um abrisse a mão para o outro, mas que o outro continuasse sendo o candidato e não o Jocélio ser o candidato a prefeito. E não deu em nada. Essa reunião, bem que você falou que eu, Nelson, sabia, né? Eu sabia. Não Você deu sabia? nada. Eu não sabia. Eu sabia até... O Jocélio disse que não aceitaria, que não ia entrar no meio da briga no final não ia entrar em jogo no final do segundo tempo. E assim continuou a campanha e assim foi o resultado no final. Vitor, eu vou te fazer uma pergunta agora, você fica bem à vontade para responder, porque eu não teria como não te perguntar, porque na época foram coisas que correram nos bastidores, mas eu acho que ninguém nunca soube a verdade. A verdadeira verdade, ou até se era verdade o episódio. Que numa dessas conversas do Jocélio com você, o Jocélio teria pedido ressarcimento em dinheiro do que o Bortotti já tinha gasto para desistir e tal, que você negou e que você tinha gravado essa conversa dele, porque até hoje ainda corre nos bastidores mais antigos que existe essa gravação, mas nunca ela apareceu e a gente também nunca soube se é verdade ou não. O que você... Fica à vontade para você falar. Só o seguinte, havia um problema sério numa campanha, é o quê? É você ir atrás dos recursos para ela. Iniciou-se uma campanha e o Jocélio chegou a pedir uma ajuda para resolver as broncas de combustível do Bortotti. Eu falei, mas como é que eu vou ajudar? Pô, eu sou candidato da oposição, você não poderia conversar comigo jamais. E no final eu ainda falei assim para ela, eu vou falar com o Miqueleto, depois eu te dou uma resposta. Mas nunca dei resposta para ele e nunca falei com o Miqueleto. Como é que eu ia arranjar recurso para pagar dinheiro de combustível de uma campanha de outro candidato? Que era o meu opositor, que estava me confrontando comigo em determinadas situações, até que o Bortotti chegou a dizer num programa de televisão que eu roubei horrores para a construção do lago. Foi isso, na Casa da Cultura. Eu me lembro que ele baixou meu livro. Ele foi para o ataque e depois ele veio pedir, eu falei, não tenho como arrumar. Aí eu levei pressão do Bortotti
E no final eu falei, Bortotti, eu vou ver com o Miqueleto, ou você conversa com o Miqueleto, mas eu prometi para ele que conversaria com o Miqueleto e que daria uma resposta. Acabei não dando essa resposta e ficou por isso mesmo. Como é que eles pagaram a bronca do combustível, eu não sei. Pois é, mas ainda insistindo um pouco, Vitor. Esse dinheiro que eles pediram era para ele, você ajudar ele também na campanha ou seria para ele desistir da campanha? Ele disse que não quis, que essa reunião teve, né? Ele falou no começo da conversa o que eu achava de ele aceitar essa situação. De Fátima abrir mão, Bortotti abrir mão, Ninoel abrir mão, todo mundo sair e ele vir a ser o candidato que viria disputar comigo. Ele perguntou para você isso? Perguntou, aí eu olhei para ele, dei risada, eu falei, sujeito, é o seguinte, Josélio, você me conhece desde moleque, eu sou a última pessoa que você deveria fazer pergunta em Assis Chateaubriand. Você poderia perguntar para todo mundo, menos para mim. Por quê? Você vem me perguntar uma situação dessa, agora, nesse momento, onde nós estamos participando de uma eleição e o candidato sou eu, e você vem dizer se é viável você concorrer comigo ou não, para os outros abrir mão? Não sou eu que vou te responder. Você volta na tua casa, fica em frente ao espelho, pergunta para o espelho e ele vai te responder, né? Assim começou a nossa conversa. Foi difícil. Mas com o passar do tempo, tudo bem com você? Tudo se resolveu, hoje eu cumprimento ele e tudo mais. Aí saiu essa história que eu teria gravado essa conversa. Aí eles foram, juntou ele, o Zeca e o falecido pai deles, o seu Edésio, foram até a promotoria e chamaram o Edésio Nassar, Hamid Nassar, que era o advogado da campanha, e dizendo que eu teria uma gravação, que eu ia prejudicar a campanha do Bortotti, soltando essa gravação no ar e tudo, e deles pedindo dinheiro para a campanha. Aí o Edésio Hamid Nassar falou para o promotor e para o juiz eleitoral, falou, mas peraí, mas cadê a gravação? Não, é o povo que está dizendo. Aí o Edésio Hamid Nassar até riu, eu falei, mas se não existe gravação, se não apareceu gravação, por que vocês estão tão preocupados? Agora vocês têm que ver o que vocês falaram. Aí o promotor e o juiz, segundo o Edésio Hamid Nassar, deram risada e falou, gente, vão trabalhar, vão pedir voto, vocês estão perdendo tempo aqui. Foi isso que ocorreu. Muito bem. E aí, Nelson, passa uma régua nessa aí. Acontece o seguinte, essa reunião que eles fizeram para desistir, né, da candidatura e se formar um candidato único, virou gozação. Primeiro, o Bortotti achava que ele era o melhor, não abria mão. A Fátima não abria mão. O Zé Costa, ele nunca foi de desistir e abrir mão. Teve uma presidência da Câmara em 84, que na disputa da presidência da Câmara, ele não abria mão de jeito nenhum de ser presidente. Inclusive foi para sorteio, se você lembra disso, foi para sorteio, eu e ele. E eu ganhei o sorteio, acabei ganhando o sorteio e eu fui o presidente da Câmara. Ele não era de fazer isso aí. Agora, é uma reunião para se abrir mão de uma candidatura que se todos achavam que era o melhor. Então, era uma coisa assim, foi meio sarrista aquela reunião deles. Quanto ao Vitor e essa história do Juscelio, é uma coisa também que ficou desacreditada. Sabe por quê? Porque o Vitor tinha sua credibilidade, sabia que ele não é fazer parte dessas tramóias, dessas coisas. O Juscelio também é uma pessoa de uma família tradicional, um cara que, né, inquestionável. Então, era uma coisa assim que foi um jogo político de um grupo que fez todo isso aí, porque eles queriam tirar proveito dessa situação. Todo mundo queria tirar proveito dessa confusão, né, para prejudicar. E o Vitor, como o Vitor estava liderando, então essa que foi a questão. Então foi o pessoal
dos fofoqueiros da política, os caras que ficam nos bastidores de plantão, que agitavam essa situação. E colocaram os dois numa situação assim até meio constrangedora e ruim, né, na época. Né, e o Vitor, né, ficou numa situação difícil também, porque ele estava liderando, ele estava bem. Ele não tinha que entrar nesse jogo de jeito nenhum, ele não precisava disso. Né? Enquanto a oposição... Ela queria arrumar artifício, queria arrumar alguma coisa, queria procurar uma forma de desestabilizar a candidatura do Vitor. E aí essa história, é uma história política que acontece essas coisas, e a gente fica até triste com isso aí, porque ela desmoraliza um pouco a política, sabe? A política ela tem que ser feita de uma forma diferente, mas infelizmente isso sempre existiu, existe e nunca vai acabar. Não, você colocou bem aí essa questão aí da credibilidade do Vitor e também do próprio Josélio. É que a gente sentia que era mais um barulho assim de fofoqueiro de plantão mesmo. Porque a gente percebia que na grande maioria da população eles não acreditavam realmente que existisse essa gravação. Até porque ela nunca apareceu, né? Mas sentindo na conversa com as pessoas mais centradas, isso é conversa, essa gravação não existiu. E realmente o Vitor agora está colocando para nós aqui essa situação. Né? Eu só lembrar um pouquinho de uma história que aconteceu com o Zé Costa, Vitor, quando ele ganhou aquela presidência, sabe? Que num dia foi eleito Onofre, né? Aí o Luizão virou a mesa, tirou o revólver lá dentro da Câmara, aquela bagunça toda. Aí o Nelson, como presidente da Câmara, suspendeu a sessão e a eleição continuou no outro dia. Aí no outro dia já o Onofre já não ganhou mais. Aí o Zé Costa foi lá, já fez acerto com o seu Oswaldo Lag e já passou a ganhar a eleição. E eu me lembro que na hora eu estava lá fazendo cobertura e eu comecei a fazer um comentário e a Rádio Jornal estava transmitindo, sabe? E eu comecei a fazer um comentário que o Zé Costa tinha entrado pela porta do fundo. Né? O Zé Costa entrou pela porta do fundo, porque ontem... E aí os caras dando sinal para mim, né, eu não entendi o que é que o Zé Costa tinha tirado a tomada lá e tirou a rádio do ar. Tirou a rádio do ar. Na hora que eu estava... São histórias, né? São histórias da política. Mas viu, Vitor? Só para lembrar do engraçado. Ô, Vitor, só aproveitando aqui, você vê como é que é política, né? Nós, o PDS, na administração Oswaldo Lag, fizemos 4 vereadores. Eles fizeram 5. Aí, na próxima da eleição da primeira presidente da Câmara, vieram me provocar. Eu arrumei uma forma e acabei ganhando a presidente da Câmara com o Onofre, que não fazia parte muito do Oswaldo Lag, do time deles, né? Elegemos o Onofre. E no segundo mandato, nós com 4, ganhamos 5 de novo, porque eu ganhei a presidente da Câmara. Então era uma jogada assim. E o Zé Costa, aí formaram uma brincadeira, porque acho que foi brincadeira, porque eu não acredito que isso aconteceu. Aí, na hora, não tinha mais jeito de esperar para fazer a eleição, arrumaram um chapéu lá, um negócio, uma caixinha, e botaram os papéis Nelson e Zé Costa. Quem sair vai ser o presidente da Câmara. Tá bom, pode fazer. Né? Aí pegaram meu nome. Aí colocaram na cabeça do Zé Costa, e os caras que fizeram aquilo, colocou um Boiago e outro Nelson. Não tinha Zé Costa. Inventaram até... Então, olha o que é a política. Olha o que é a política. Tentando conturbar e fazer aquela confusão. Mas isso não deu nada e... Mas são histórias para ser contadas. Bom, dando sequência aqui, depois que vocês ouviram aí tanta confusão, né, tanto altos e baixos aí na escolha do vice do Vitor, e tantos problemas também durante a campanha, mas isso é normal. A gente só contou aqui o problema da campanha, do debate, e foi porque ela começou já lá atrás, acabou envolvendo essa história aí. Importante que também, Ademir, que o Vitor explicasse, desse essa explicação aí, né, para uma coisa bem, ficar bem clara. Mas nessa eleição, Vitor Martim Pestana, 9.182 votos, Fátima Amaral, 5.732 e Joaquim Bortotti, 2.940. Eu quero me penitenciar aqui, perante os nossos seguidores, que nós vamos aqui achar uma forma de consertar aqui, porque aqui não está o nome do Ninuel,
que foi candidato também, o Vitor, que está agora confirmando. Eu não sei por que cargas d'água eu acabei passando batido aqui, mas a gente vai tentar. No próximo programa a gente vai fazer um pequeno parênteses, né? E vai colocar aqui também a votação do Ani Noel nessa eleição. O Vitor governou Assis Chateaubriand durante 8 anos, 2 mandatos, de 96 a 2004. Agora aqui eu tenho aqui as principais obras que marcaram as suas 2 administrações. Construção parcial do Centro de Eventos, construção parcial do Lago Municipal, construção do Centro de Educação Ambiental, reestruturação do Parque de Máquinas, conclusão do CIASP, reforma de escolas municipais, com destaque para a Escola Nelita Ramos Sabella, asfalto Siverópolis, construção do Centro de Convivência dos Idosos, construção da creche do Jardim Araçá. Isso é o que está aqui, Vitor, e no programa passado você acrescentou que, dentre todas essas obras, a principal que você reputou foi a adequação de estrada que você fez, que foi muito importante para o desenvolvimento de Assis Chateaubriand naquele período, especialmente na área da agricultura. Além daquilo, Vitor, que eu relacionei aqui, fica à vontade para você comentar aí, tá? Nós fomos sempre em busca de recursos, tivemos as emendas do Miqueleto, tivemos obras que foram financiadas junto ao Paraná Urbano, que é um dos programas que leva o nome do Paraná para o Brasil inteiro, porque tem estados no Brasil, principalmente do Nordeste, que não tem nenhum programa do estado que leve financiamento aos municípios. Eu só queria abrir um parênteses com isso. O que é o Paraná Urbano? É um dinheiro que o governo do Paraná empresta aos municípios, ele ali cobra um juro, esse dinheiro geralmente é pago em 8 anos, parte desse juro que o Estado cobra dos municípios por emprestar o dinheiro dele vai para um fundo. Esse fundo ele garante o próximo empréstimo, porque esse dinheiro geralmente vem do Fundo Monetário Internacional, ou do BID, que é o Banco Internacional, que financia obras públicas no mundo inteiro. Enfim, é um belo de um programa que alguns estados ainda até hoje não conseguiram se organizar para poder ter esses benefícios e de oferecer aos municípios. O Paraná é um dos pioneiros nesse programa e tem ofereceu antes de mim a prefeitos anteriores, ofereceu para mim, oferece até hoje para a administração atual. Mas eu procurei fazer várias obras. Você citou na creche do Jardim Araçá, mas lá também tinha a escola Heitor Alencar Furtado, que era uma escola de madeira que eu a demoli e fiz uma obra em alvenaria. Fiz coberturas de quadras, fiz pavimentação asfáltica, o exemplo de um pequeno trecho, que foi o primeiro asfalto que nós executamos foi o acesso ao cemitério, uma rua na cabeceira do Jardim Araçá, depois fiz um pouco de asfalto no Araçá, fiz um pouco no Panorama Jussara, fiz um pouco no Jardim Progresso, enfim, tentei executar dentro daquilo que eu tinha em mãos de recursos, de oferecer à população. Reformei várias escolas, ampliei e reformei, não só reforma, mas ampliação em várias escolas em Assis Chateaubriand, para dar condições. O próprio mobiliário escolar, comprei muita carteira e cadeira que não tinha. Enfim, tivemos várias obras em Assis Chateaubriand num período de 8 anos, que é natural de todo prefeito fazer. Aquele que quer buscar, ele acaba conseguindo. Seja com o deputado estadual, com o deputado federal. Na minha época, os deputados estaduais não tinham emendas parlamentares. Hoje, os deputados estaduais, de um tempo para cá, têm. A única coisa que era oferecida aos deputados estaduais era os programas de financiamento de obras urbanas. Hoje, eles têm para poder oferecer aos municípios. Só quem tinha emenda parlamentar eram os deputados federais. E o que é uma emenda parlamentar? Emenda parlamentar é um recurso que você coloca no orçamento da União, aonde o governo federal, dentro dos 12 meses, tem que executar esse recurso e atender o deputado que vai atender as suas regiões. São 513 deputados estaduais. Alguns nem fazem questão dessas emendas, porque são deputados de grandes centros urbanos, a exemplo de Rio de Janeiro,
São Paulo, São Paulo capital, enfim, de grandes centros, Curitiba, de grandes centros urbanos, eles acabam cedendo essas emendas particulares para emendas de bancada. O que são emendas de bancada? São os 30 deputados que representam o Paraná, eles acabam colocando algumas emendas de bancada que são grandes projetos que vêm atender o governo daquele estado. E isso ocorria e ocorre até hoje, porque eles não precisam dessas emendas para fazer política na sua base. A sua base em si já acontece porque são grandes municípios e ali ele tem uma certa fatia dos votos que vai fazer a sua reeleição. Ô Vitor, você destacou aqui no programa passado que você reputou a principal obra sua do primeiro governo foi a adequação de estradas, né? E no segundo governo teve continuidade também, além dessas obras que nós citamos, e continuou o programa dele? Quando eu falei no primeiro programa que nós fizemos em torno de 200 quilômetros de adequação de estrada em Assis Chateaubriand, isso não foi só no primeiro mandato, foi no primeiro e segundo. E não foram os 8 anos que eu trabalhei. O primeiro ano, 97, o Nelson aqui, ele sabia, nós tínhamos lá 81 equipamentos na prefeitura, que a única coisa que aqueles equipamentos faziam era dar alegria a dono de autopeça e mecânica, porque não prestavam para nada. Até que um dia eu saí do gabinete, fui até o pátio de máquinas, tinha pedido para o Vieira, falou, me faça o levantamento daquilo que presta e daquilo que não presta. Mais da metade não prestava. Aí nós fizemos um leilão, leiloamos toda aquela sucata entre pá carregadeira, que era da época do primeiro mandato do Coit ainda, né? Patrolas. E qual foi o primeiro papel meu? Foi vender 48 equipamentos dos 81 e aí sim começar a construir um pátio de máquinas. Eu sempre usava a seguinte frase, para que a população pudesse entender direito no primeiro ano. Quando você vai receber alguém na sua casa, você procura estar pelo menos com a tua sala limpa, onde a visita vem, né? Para você atender bem. Ter um pó de café para atender. Então você tem que ter a tua casa arrumada. Isso eu falava no primeiro ano. Eu arrumei ela no primeiro ano. Aí no segundo eu comecei a trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi financiar 2 patrolas, 2 pás carregadeiras. Já tinha as esteiras que o Amaral tinha deixado. Foi o Amaral que comprou. E aí sim, no segundo ano a gente conseguiu trabalhar. Então em 7 anos de 8, nós fizemos quase 200 quilômetros de adequação de estrada e de cascalhamento, tanto nas estradas como nos ramais e principalmente nos carreadores rurais daqueles que produziam frango. Isso trouxe um grande retorno para Assis Chateaubriand. Que retorno? Hoje, o que o município de Assis contribui para o ICM do Estado, trazendo o retorno na arrecadação, é uma coisa estrondosa, como vai acontecer aqui com a Frimeza, que também vai aumentar a arrecadação de Assis Chateaubriand. Então, Assis só tem a ganhar com esses projetos de agroindústrias que foram desenvolvidos ao longo dos últimos 30 anos. A piscicultura, que foi uma ideia do Amaral, também trouxe retorno. Tanto ela trouxe retorno para a região oeste, que hoje nós temos frigorífico em Nova Aurora, que foi o primeiro a ser instalado pela Copacol. E depois a Cevale, no seu caminho, implantou lá em Palotina também o seu abatedor de tilápia. Então foi um baita do projeto que trouxe desenvolvimento não só para Assis, mas também para toda a região oeste. Vitor, só para encerrar essa parte aí das suas obras, você consegue detectar aí na sua memória alguma coisa que você gostaria de ter feito e você não conseguiu fazer? Eu falei no primeiro programa, o que eu gostaria de ter feito e não fiz. Pavimentação asfáltica, recuperação da malha viária e construção de mais asfalto. É o que a população pede. E você sentiu que faltou? Ela não, às vezes ela esquece que o seu filho precisa de uma boa escola. Às vezes muitas famílias esquecem e deixam de exigir tanto da escola, tanto da administração, bem como da direção e dos professores, de uma boa formação para os seus filhos. Mas eu disse no primeiro programa que o que mais traz retorno de voto numa população é você ter uma boa infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica, de galerias, de iluminação pública,
Enfim, aquilo que não traz sujeira, que não traz revolta para uma mulher de casa que tem que limpar a casa todo dia e nunca tem uma casa limpa. E outra é a dificuldade da saúde. Eu falei no primeiro programa que isso deu muito voto a vereador. Continua dando e vai continuar dando a vereador, a prefeito e tudo mais. Mas o meu maior sentimento foi que, na época, eu pedia para o Miqueleto, eu pedia para o governo do estado, a gente queria dinheiro para a pavimentação asfáltica. A gente tinha, mas não a condição que a gente queria e nem a necessidade que a população de Assis Chateaubriand precisava. Nós recebemos uma malha viária em 97 que estava destruída, estava totalmente destruída. E aí eu tinha uma companhia de desenvolvimento urbano de Assis Chateaubriand, que era a Condac, que foi extinta pela Dalila, que foi uma das grandes coisas que a Dalila fez, foi extinguir a Condac. E sabe pela opinião de quem? De Dirceu Vieira de Paula, que opinou e fizeram isso. E a Condac era uma empresa com 99% do capital de Assis Chateaubriand e 1% por forma legal de particulares, que não queriam nem fazer parte daquela companhia, que só trazia complicação. E a gente tinha que manter aquela estrutura. Que estrutura? A estrutura de funcionários e uma empresa sucateada, que tinha uma pedreira que hoje nem está mais em atividade, e tinha uma usina de asfalto que não era uma usina de asfalto usinada a quente, era um pré-misturado a frio. Se faz asfalto, às vezes a população não sabe, mas também se faz asfalto a frio. Só que é um asfalto de qualidade inferior. Pouca duração, né? Isso. E por a gente ter que manter aquela estrutura, eu acabei fazendo um recap de asfalto de péssima qualidade em Assis Chateaubriand. Eu tenho que reconhecer isso. Não queria, mas eram as circunstâncias do momento que me eram oferecido em termos de verbas para poder fazer asfalto. Fiz outro asfalto usinado a quente, como eu disse, para o acesso ao cemitério, o asfalto do Silverópolis Anis, que são 17 quilômetros de asfalto, no Jardim Progresso. Aqueles que foram feitos por outras empresas, a não ser a Condac, eram usinados a quente, porque elas tinham condições e a qualidade era boa. Dá uma olhada no asfalto de acesso ao cemitério. Aquilo foi feito em 97, já fazem 25 anos. Houve algum recap sobre aquela pista? Nenhum. Tem galeria? Nenhuma lá, porque não tinha dinheiro para fazer galeria na época. A água percola por cima da pista, vai para as bordas, mas o asfalto está bom até hoje, um asfalto de qualidade. Então, o meu maior arrependimento foi não ter deixado Assis Chateaubriand com mais asfalto e com mais recap. Hoje, a condição é diferente. Hoje você pega uma emenda e você consegue uma emenda para fazer aí 30, 40 quilômetros de asfalto. O Valtinho está executando o recap de Assis a Terra Nova. É uma emenda do deputado Sérgio Souza, que na época não tinha para asfalto. Pelo menos para mim, o que eu pedi para o Miqueleto, infelizmente, nós não conseguimos tanto recurso para essa finalidade. Muito, Nelson, você viveu esses 8 anos com o Vitor, sendo vereador lá na casa. Aliás, foram os seus últimos 8 anos, né, como vereador, né? E você viveu toda essa história, né? Eu quero dizer o seguinte, Ademir, e aqueles que nos estão ouvindo. Eu tive 4 mandatos de vereador, eu tive 2 de 6, eu tive 20 anos de vereadores em Assis. É o seguinte, eu nunca fui um vereador de gabinete. Dificilmente o prefeito me via, está aqui o Vitor, de prova. No gabinete dele lá pedindo isso, aquilo, que eu não era assistencialista, eu era um vereador que gostava de acompanhar as administrações. E eu percebo, é o seguinte, eu estou aqui, alguém pode pensar assim, não, esse programa, o Vitor está do lado e não quer questionar isso, aquilo. Não, eu não tenho média para fazer com ninguém, o que eu falo, eu sou verdadeiro no que falo. É o seguinte, você percebe, desde o tempo quando o Coit quebrou o monopólio da colonizadora, e depois veio o Coit, veio o Lag, veio o Oswaldo Lag, depois veio o Coit de novo, depois veio o Amaral,
Eu quero isentar aqui agora a administração Valtinho? Não, aqui agora do Valtinho e do Marcel, que eu não fui vereador com eles, eu me distanciei, né? E também eu não fui vereador na gestão do Amaral. Mas você percebe aqui, isso é que é bom para a população ouvir o que eu vou dizer. Todos desses prefeitos que eu citei ali passado, todos dizem que pegaram a prefeitura sucateada, quebrada, sem máquina, folha de pagamento atrasado e tudo aquela coisa. Do Amaral, até nós fizemos um programa com o Amaral, eu achei que ele fez até uma boa administração, mas o Amaral também deixou, segundo os relatórios que eu recebi, como vereador que eu pedia, tinha algumas coisas que o Vitor teve dificuldade de acertar. Não sei se ele confirma ou não, mas então, todos eles tiveram problema que deixaram... Isso ninguém ouviu falar do Vitor. Quando ele entregou a prefeitura, se alguém ouviu falar que o Vitor deixou sucateado, quebrado, maquinário tudo em cima de estaleiro, conta para pagar, eu pelo menos não vi, acompanhei a administração dele. Eu considero que eu fui uma pessoa assim, que fiscalizava, que pedia tudo isso, na forma não de brigar. O governador não precisa brigar com o prefeito. Ele não precisa ser inimigo do prefeito. Ele precisa fazer as coisas para colaborar, para ajudar. Porque talvez o prefeito até ele abra a mente dele para certas coisas, que nem eu consegui muitas vezes na administração, com o Coide, com o Oswaldo Lag, o próprio Vitor, falar, isso aqui, por aqui, eu acho que é melhor, pensa, tal. E eu ia lá para levar soluções, sugestões. Agora, é bom que se diga aqui, que entre esses que eu citei aí, o Vitor foi um prefeito que, quando ele saiu, não foi questionado que ele deixou a prefeitura quebrada e nem máquina estaleiro e nem nada. Ele deixou a prefeitura em perfeita situação. Então isso é o grande feito do político. O político tem que ser honesto, direito, cuidar da parte financeira da população, dos impostos, tudo, com seriedade, com dignidade. É esse que E o vereador, ele é um fiscal. Vereador, eles exercem, a maioria dos vereadores no Brasil, Vitor, ele exerce um cargo errado, em cima de assistencialismo, em casos pessoais. Não é assim. O vereador é um procurador da população. Muito bem. E uma coisa também, Nelson, que eu achei interessante do Vitor aí, é a humildade dele se penitenciar daquilo que ele não pôde fazer, né? Ter a coragem de chegar aqui. Eu não pude fazer isso, acabei fazendo algumas coisas também que não foram muito boas, mas pela circunstância, essa humildade é muito importante. Deixa eu contar uma parte aqui. O Pegoraro e o Pegoraro e o Hermínio fomos um dia no gabinete do Vitor. Chegamos lá, Vitor, esse negócio de tampa-buraco, toda vez um buraco, tampa-buraco, fica chato e tal. Não teria condição de fazer uns 2 quarteirão aí em frente ao Banco do Brasil, onde que é a praça ali, tal. Ele pegou, levantou, o Vitor levantou, deixou nós 3 na mesa, foi lá, encostou na parede assim, e disse assim, o que vocês estão pensando, eu também penso nisso. Mas eu sou sincero, eu não posso fazer porque não tenho condições de fazer. Aquilo nós notamos, a sua sinceridade. Ele foi sincero, entende? Uhum. Nós não tivemos reação de pressionar ele, porque nós vimos a sinceridade dele. Então, aí que existe a questão. A gente tem que ter consciência também das coisas e saber analisar, saber aceitar, entende? E ver que as coisas não é bem, muitas vezes, como a gente quer. Muito bem, né? A sua história foi uma história muito bonita como vereador. 20 anos, nunca pegou uma diária, não teve cabide de emprego para parente, então você saiu realmente de cabeça erguida. O Vitor governou a Chateaubriand até o dia 31 de dezembro de 2004, juntamente com a seguinte Câmara no seu segundo mandato. Dalila José de Mello fez 1.113 votos, João Aparecido Pegoraro, 863, José Carlos da Rocha, o Caxi, 666, Nelson Boiago, 599, José Culcamp, 553, Juari
lá de Terra Nova, 522 votos. Dorival Lulu, da família Lulu, 519 votos. Antônio Mori Filho, lá do Azauri, 505 votos. Natanael Ferreira, de Bragantina, 495 votos. Hermínio dos Santos Silverópolis, 472 votos. E Luciano Catarinucci, 443 votos. Nessa legislatura, Dorival Lulu foi presidente em 2001, 2002 e João Aparecido Pegoraro 2003, 2004. Vitor, com essa Câmara você teve também uma boa convivência ou teve algum problema? Sempre a nossa convivência, como eu disse, no primeiro mandato eu sempre procurei participar e no segundo também procurava participar de tudo aquilo que fosse polêmico ou que houvesse questionamento. Eu estava lá com assessoria técnica, porque eu também não, na parte técnica e legal, eu não, nenhum prefeito sabe tudo, que ele não é advogado e nem tem como fazer tudo, então tem que ter a sua assessoria. Então me acompanhava, às vezes, Flávio Frigueto, os advogados da prefeitura, e a gente discutia artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, e negociava também, muitas vezes, mudanças em determinados projetos. Então eu procurei ser sempre presente a todas as ações e a todo o convívio com o Legislativo. Tivemos um bom convívio. Bom convívio, tudo bem. 2 anos lá na frente, depois do segundo mandato do Vitor, para deputado federal em 2002, Assis teve 2 candidatos, deputado federal. O Moacir Miqueleto e o Aninoel Pedroso. O Aninoel foi candidato a prefeito junto com o Vitor, que depois nós vamos estar aí fazendo aí uma errata, né? E o Moacir Miqueleto. O Miqueleto fez 9.850 votos, que foi reeleito. O Aninoel Pedroso, do PT, 2.604 votos. E aí veio de fora, candidato de fora, o Fernando Jacobo, 1.441 votos, e o Dilceu Esperafico, do PP, 345 votos, que foi também reeleito. Para deputado estadual, Assis lançou 2 candidatos, Ademir Brito, do Santos, no PDT, e Alice Novaes. A Alice era irmã do Thiago Amorim, que tinha sido assassinado poucos meses antes da eleição. Aí, com a morte do Thiago, aí entrou a irmã dele, Alice. Nessa eleição, Ademir Brito, né? Você sabe quem que é, né? 6.133 votos e Alice Novaes, 1.777 votos. E ainda receberam votos em Assis, o Duílio Genaro, 1.961, o Nereu Moura, 814, Ademir Bier, 196, o Elton Welter, 234 votos. Para o Senado, Osmar Dias, com 12.000 votos, e 12.889, foi eleito. Flávio Arnes, 9.888 votos. Paulo Pimentel, 3.444 votos. E Edésio Passos, 2.338 votos. Para governador, Álvaro Dias, 8.605 votos. Roberto Requião, 4.000, mas quem foi eleito foi o Requião. E o Beto Richa fez apenas 1.549 votos. A votação acima descrita, isso refere-se a Assis Chateaubriand. No Paraná, o Requião foi reeleito. E aqui, Vitor, é aquela história, né? Assis Chateaubriand, você vê, eu fiz 6.133 votos. Mas olha, mas a Alice Novaes, que era daqui também, né? Mas olha de fora, ó, Duílio, quase 2.000 votos, Nereu, quase 1.000 votos, Ademir Bier, 200 votos, e Elton Veto, quase 300 votos. Assim sempre polarizou, espalhou as votações para deputado, né? Espalhou. Então, e até vamos falar de história política. Eu apoiava o Duílio por ele ter nos acompanhado junto à primeira administração. Eu apoiei o Duílio novamente, fizemos 1.900 e poucos votos. Mas tinha um sujeito de Assis Chateaubriand que era candidato. E ele sempre também pediu uma ajuda. E por uma vez eu fui a Guaíra num comício com ele e pedi voto para ele lá em Guaíra. Ademir de Brito. O Vitor foi comigo lá em Guaíra.
Quase que foi Guaíra e quase que Terra Roxa. E Terra Roxa também. Nós fizemos 2 comícios pedindo voto. A gente fica amarrado politicamente, às vezes no próximo município, mas eu não me furtei quando o Ademir pediu de ir até lá. Nunca me furtei de nada, graças a Deus. Vitor, eu me lembro, Nelson, que falar que você não sentia, você ter o prefeito da sua cidade no seu palanque, falar que você não sentia, você não está falando a verdade. Todo mundo sente, né? Eu sentia a falta do Vitor no meu palanque aqui, a falta de uma campanha, assumir uma campanha mais, ainda mais o Vitor que estava, né, uma administração excelente. Pô, eu acho que não sido eleito, mas teria feito talvez até o dobro do voto que eu fiz, né? Mas só que, né, não sei se você lembra aquela campanha, eu também nunca exigi do Vitor, sabe? Eu nunca fiz pressão, porque eu era candidato, mas Deus me deu o discernimento de entender que os prefeitos ficam também numa saia justa de trocar o certo pelo duvidoso. Você jogar todas as suas fichas no candidato local, com dificuldade de se eleger, e depois você ficar a ser um deputado na Assembleia. Eu percebi que o Vitor, no fundo, ele tinha vontade de me ajudar, mas também tinha o compromisso com a cidade, né? E de não perder seu deputado. E eu sempre, as 2 vezes que fui candidato a deputado, eu senti por não ter apoio, mas também entendi. Você acompanhou naquela época, Nelson? Mas você teve apoio. A sua votação aí, Ademir, foi uma semente e chamou a atenção da política de Assis, né? Foi uma semente que você plantou, você teve coragem, né, de enfrentar essa eleição, né? E com pouca estrutura, você tinha pouca estrutura, pouco. Né? Enquanto outros tinham as estruturas e você não tinha. Então, a sua votação aqui é uma coisa assim que é elogiável, né? Parabéns para você, né? Foi uma coisa que você deve ter ficado feliz com essa votação, né? Porque 6.133 votos não é 50, 100 pessoas, não, né? Entende? Então veja os números constam e registra isso e te deixa confortável. E praticamente sozinho, isolado politicamente. Foi. Então, e essa eleição eu apostava, sabe no quê? Apostava na chance de se eleger com poucos votos, né? Na suplência, ficar ali perto. Na suplência, né? Mas a gente tinha uma possibilidade boa, porque eu fui candidato com Álvaro Dias. E aí, tinha no PDT, então a gente tinha uma possibilidade boa de ter com uma votação menor se eleger. Mas quando foi na convenção final, o Álvaro acaba visando a eleição dele e não a dos candidatos a deputado, acabou fazendo uma coligação com um monte de partido que já tinha um monte de deputados na PTB, acabou. Inclusive, na hora lá, quase que eu desisti. Falei, caramba, agora por toda essa liderança toda aqui, nós vamos descarregar a voto, eu vou descarregar a voto para esse pessoal aí, né? Ajudar a reeleger os medalhões. Você percebe que Elton é um grande político. 234 votos. Ademir Bir, 196 votos. O Nereu, que era um baita candidato. Grande deputado, Ademir Bir. O Nereu também 800 votos. O Duílio, que foi apoiado pelo prefeito, teve quase 2.000 votos aqui, né? Mas e essa luta foi uma luta grande. Muita gente tentaram, né? Muito tentaram. Mas quando eu vejo essa votação aqui, né, eu fico contente de lembrar disso aqui, porque eu fui mais votado de um monte de gente que tentou. A Helena, o Zé Costa, Amaral, o Zezinho, o próprio esse menino aí agora que está lá, o Ferrari, né? Nunca chegaram a essa votação. Se você somar aqui os seus votos aqui, vai dar quase todos os outros Então foi bom. Bom, gente, nós estamos então chegando no final do capítulo 23º. Narramos aqui com bastante riqueza de detalhes como foi o segundo mandato do ex-prefeito Vitor Pestana, que aqui ao nosso lado participou dos 2 programas, e o que me deixa contente foi quando o Vitor encerrou o programa passado dizer que o futuro a Deus pertence. Se o destino o convocar de novo, né, ele voltará a ser candidato de novo em Assis Chateaubriand. Ele não está dizendo que vai ser, mas está dizendo que se for convocado, não vai fugir da rinha, né? E ainda é um empresário ainda muito jovem, né? Praticamente filho de Assis Chateaubriand, com certeza
se Deus der para ele mais uma oportunidade de ser prefeito, vai ser, como diz o gaúcho, um baita prefeito, somando com a experiência de 8 anos e a experiência de mais alguns anos de vida, né? Com certeza será um grande prefeito ou um grande deputado. Então nós vamos encerrando aqui o nosso programa, agradecendo a todos que nos acompanharam. O nosso agradecimento é a CEPAIN, telefonia fixa e internet banda larga, é a internet que funciona. Vocês estão vendo a qualidade da nossa transmissão, a qualidade do CEPAIN. O nosso muito obrigado à Casa do Retalho, que veste Ademir, sempre de saudosa memória, meu amigo Denner, que construiu uma empresa de pai para filho, dando sequência a um excelente trabalho do seu Salomão, e agora a esposa do Denner, juntamente com a dona Maria, que é gerente lá há muitos anos, vem dando sequência ao trabalho do Denner também. É uma empresa genuinamente de pai para filho mesmo, que já está com quase 60 anos nesse Chateaubriand, mas não perdeu a tradição de vender barato. Nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, a Cevale, Agrícola Silote, ao Supermercado Estera de Assis Jesuíta em Formosa, a Solsta Energia Solar, que é pioneira do ramo em Assis Chateaubriand, e agora para orgulho do Chateaubrandense, com uma grande filial no Mato Grosso, a Solsta, e o Departamento de Educação e Cultura do município de Assis Chateaubriand, que são os verdadeiros pilares aqui do programa Nossa História. Nelson, mais uma vez, o nosso muito obrigado e as suas considerações finais. Nesse momento eu quero desejar ao Vitor, né, que ele vai fazer uma viagem internacional, vai para a terra dos seus pais, da sua família, Portugal, e desejar que Deus acompanhe ele. E o Vitor está credenciado para continuar na política, é um desejo de bastantes chateaubriandenses que gosta, que o admira, você está entendendo? E isso lhe credencia. E eu acho que o Vitor deve continuar assim. Ele deve continuar, ele tem uma história bonita, ele, né, tem conhecimento, ele está preparado para isso. Eu acho que ele não deve desistir da política, não, porque a política é assim, nós precisamos de pessoas sérias, direitas, honestas. E isso é bom que ele pense bem nisso, pense na população de Assis e dá mais essa oportunidade, né, para que Deus ajude ele, dê mais essa oportunidade para ele conseguir ser vitorioso na política, como foi, Vitor. E você é uma pessoa que eu sempre te admirei, uma pessoa que eu sempre lhe defendi, você sabe muito bem disso, e eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, né, até algumas desculpas pedidas do nosso mandato, alguma vez que eu fui rude com você, né, assim, mas foi no intuito de te ajudar, de colaborar. Tanto é que eu provei isso no segundo mandato, te apoiei, foi para Palanque, né, e lhe defendia de corpo e alma, né, a sua administração, e que você deveria continuar sendo prefeito de Assis. Correto? Obrigado. Muito bem, só acrescentando mais um pequeno adendo aí, Nelson, do prestígio do Vitor, basta lembrar agora, né, os 9.000 votos que Pegoraro fez na última eleição, né, tem muito do dedo do Vitor Pestana ali como vice do Pegoraro, né, que a circunstância era uma circunstância bastante difícil, né, e o Vitor deu uma alavancada e que eu acho que se tivesse mais 3 dias de campanha, teria virado esse jogo aí. Mas é assim, né, que Deus quis, e a gente tem que ter a humildade de lembrar e saber que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? E essa é a grande verdade. Vitor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade, e muito feliz mesmo com a sua presença aqui e as suas considerações finais. Fica à vontade para acrescentar alguma coisa. Então, como você mesmo disse, e o Nelson, eu agradeço as palavras. Falei que não digo mais não e nem mais sim, e deixaria para o momento, porque eu falei que não queria mais política, mas quem vive ele se empolga com ela. E nós falamos hoje daqueles que participaram, se elegeram, daqueles que participaram e não se elegeram. A oportunidade de estar aqui nesse programa é daqueles que se elegeram e fizeram o seu trabalho, bem ou mal, por Assis Chateaubriand. Mas eu acho que todos aqueles tanto aqueles que participaram e se elegeram, e aqueles que não participaram, aqueles que participaram e não se elegeram, os derrotados, que muitas vezes a gente fala,
eles têm que ter o respeito de todos os eleitores. Por quê? Ser candidato para assumir tamanha responsabilidade que é governar o município é para poucos. Eu sempre disse, quem toma a decisão de quem vai ou quem não vai ser candidato é o espelho da casa do sujeito. Ele é que tem que perguntar para ele mesmo, você tem tamanha coragem? E eu nunca cheguei na administração sabendo tudo, mas eu sempre me interessei em saber os porquê. Eu fui, Nelson, chefe da divisão de obras no primeiro ano do mandato do Amaral, onde o secretário era o Jorge Nomoto, secretário de Desenvolvimento Urbano. O Toninho, que era o mestre de obras já aposentado, um sujeito que me ensinou muito, muito bacana, muito humilde, muito legal, muito humano, ele me chegou uma vez, logo no começo do mandato, e falou, Vitor, eu preciso de 10 maços de prego 24 por 60 para pregar umas pranchas na ponte, que nós estamos reformando algumas pontes. Eu falei, vai num depósito e pega. Aí ele falou, não é assim, Vitor. Você tem que fazer uma requisição, bater o carimbo, assinar, e eu vou levar lá no setor de obras, ele vai ter que fazer um levantamento de valores, e aonde tiver o menor preço, nós vamos comprar. Então, eu cheguei lá sem saber o procedimento mais simples de uma administração pública, que é o procedimento de compra e preservar o recurso público. E a partir desse momento, desse fato, eu procurei me interessar não só pela minha pasta, mas interessava por todas as pastas, por tudo que estava acontecendo na administração pública. E foi esse meu interesse, essa minha vontade de trabalhar que com certeza me tornou, buscou e realçou o meu nome dentro da administração para eu ser o candidato a prefeito. Então eu gosto de política, faço política por gostar. A família tem o sangue da política, minha mãe era política, não participou, mas ela adorava política, ela passava roupa, Nelson, assistindo TV Senado e TV Câmara. E ela conversava sozinha, elogiava e xingava, muito sujeito, passando roupa. Então talvez essa parte de gostar da política veio da minha mãe. Tenho um filho mais velho, que é o Vitor Augusto, também gosta de política. E também disse a ele, se eu não for candidato e assim ele desejar, eu também dou apoio a ele, como eu recebi apoio dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, que não estão mais aqui. Então, gosto de política, vou continuar fazendo política de uma forma ou de outra em Assis Chateaubriand. Obrigado, Assis Chateaubriand, por vocês terem me dado a oportunidade de ser prefeito dessa cidade por 2 mandatos. E obrigado, Ademir, obrigado, Nelson, e parabéns a vocês dois por esse programa, por essa ideia, por resgatar a nossa história, para que Assis possa ter um pouco de memória para quem quiser conhecer a história de Assis Chateaubriand política, assistindo todos esses programas que vocês estão elaborando e fazendo para mostrar a política de Assis Chateaubriand e essa história política do nosso município. Obrigado a todos. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aos meus 2 convidados e aqueles que nos acompanharam. Quero deixar aqui um agradecimento especial também ao meu editor e produtor, o Guilherme, né? O Guilherme está lá atrás, nós não estamos vendo ele aqui não, ele fica sempre por trás das câmeras, mas ele é protagonista também, sabe? Não é só coadjuvante não. E ele está sempre do nosso lado aqui, sempre, né, cuidando na qualidade do programa, do conteúdo, na hora de editar. Muito obrigado ao Guilherme. Eu quero agradecer também ao meu filho Fábio, a minha nora Lígia, a minha netinha Maria, que são pessoas que estão aqui no meu convívio todos os dias aí, torcendo para que tudo corra bem. Tanto o programa Nossa História, como Falando Sério, como as demais programações que nós temos aqui no nosso canal, né? Então, muito obrigado. E no próximo capítulo nós vamos estar contando a história do primeiro governo da ex-prefeita Dalila. 2004, pela primeira vez, uma mulher no Poder Executivo de Assis Chateaubriand. Vocês vão acompanhar no próximo capítulo, 24º capítulo, o primeiro mandato da prefeita Dalila. E no 25º também, automaticamente, o segundo mandato da prefeita Dalila. Com certeza ela vai estar aqui também, né, como esteve o Vitor, como esteve o Amaral por videoconferência, né, e como vão estar também outros prefeitos que nós vamos
estar entrevistando, porque esse é o objetivo do nosso programa, resgatar a nossa história não só na parte impressa, mas também em vídeo e por capítulo, para que realmente fique para a eternidade. O papel às vezes pode pegar fogo, às vezes pode um tempo sumir, mas daqui vai estar nas nuvens, vai estar sempre um dia qualquer dia, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai entrar lá nas nuvens, no Facebook, no YouTube, vai estar lá o programa Nossa História, 22º, 23º capítulo, que contou a história dos 2 anos do governo Vitor Pestana. Então, nosso muito obrigado e até o próximo programa, se assim Deus permitir. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante e muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A tecnologia mudou tudo o que fazemos e moldou o que somos. Hoje, desfrutamos de mais conforto, produzimos muito mais, chegamos muito mais longe. Mas ainda estamos apenas no começo. A evolução das sociedades tende a acontecer de maneira cada vez mais rápida, com novos equipamentos e cada vez mais tecnologia empregada no campo, nas empresas e nas residências. Lado a lado com o avanço tecnológico está a fonte de geração de eletricidade mais limpa e sustentável de todo o planeta, a energia solar. O mundo mudou, as pessoas mudaram. O presente momento exige investimentos de rentabilidade garantida e que gerem o mínimo de impacto ambiental possível. Afinal, investir em energia solar é confiar em um mundo mais próspero para nossos filhos e gerações futuras. Nós, da Solstem, oferecemos tudo isso para você. Você que deseja transformar seu empreendimento, aumentar os resultados da sua produção e valorizar o seu imóvel. Nossa equipe desenvolve projetos com qualidade e confiança, valores que nunca poderão ser deixados no passado. Juntos, vamos construir um mundo mais eficiente com a nossa energia. Solstem, energia solar.